Hoje a gente vai desvendar uma jornada incrível, a verdadeira missão de um medicamento dentro do nosso corpo. Já parou para pensar o que acontece depois que a gente toma um remédio? Seja um comprimido ou uma injeção, ali começa uma jornada científica super precisa para ele cumprir a sua tarefa. E para a gente entender essa viagem toda, primeiro a gente precisa conhecer a ciência que desenha o mapa desse caminho, a farmacologia. Então vamos lá. A missão do medicamento começa. Mas afinal, qual é exatamente o propósito dele? O objetivo final tem um nome técnico, farmacoterapia, mas, na prática, o que isso quer dizer? É exatamente o que está descrito aqui, o uso racional de medicamentos, ou seja, usar a dose certa, pelo tempo certo, sempre com o objetivo de restaurar ou manter a saúde. Certo, mas antes de começar a viagem, todo medicamento precisa de um ponto de entrada no corpo e do veículo, digamos assim, ideal para chegar ao seu destino. É aqui que entram as chamadas formas farmacêuticas. Basicamente, são os diferentes formatos que um remédio pode ter, cada um preparado para a sua missão específica. E as formas são muitas, né? Vão desde as sólidas, como comprimidos e cápsulas, passando pelas líquidas, como xaropes, até as semissólidas, tipo cremes e pomadas. E tem também as gasosas, os injetáveis, os adesivos. Cada formato desses foi pensado para levar o princípio ativo ao lugar certo do jeito mais eficiente possível. Ok, o remédio já tem o seu formato. E agora? Como ele entra no corpo? Bom, isso é definido pelo que a gente chama de via de administração. Existem basicamente dois caminhos principais. A via enteral, que é quando o remédio passa pelo nosso sistema digestivo, e a via parenteral, que é quando ele pula essa etapa, entrando no corpo por meio de uma injeção, por exemplo. Pensa assim, ó, a via digestiva é como pegar uma estrada principal, sabe? O caminho é mais longo, o efeito demora um pouquinho mais para aparecer. Já as injeções, da via parenteral, são como uma via expressa. O remédio cai direto no sistema e a ação é bem mais rápida. Beleza, o medicamento entrou no corpo. Agora começa a parte mais dinâmica da jornada. É um processo com um nome técnico, farmacocinética. E o que é essa tal de farmacocinética? De forma bem simples, é o estudo de tudo que o nosso corpo faz com o medicamento depois que ele entra. É a primeira parte da história e ela se divide em 4 estágios principais. Essa sequência tem até uma sigla para ajudar a lembrar. ADME. Primeiro vem a absorção, quando o fármaco entra na corrente sanguínea. Depois, a distribuição, que é quando ele se espalha pelo corpo. Em seguida, o metabolismo, faz em que o corpo transforma essa substância. E, por último, a excreção, que é quando o que sobrou é eliminado. E olha que interessante essa fase de distribuição. Dá para imaginar o nosso sistema circulatório como uma imensa rede de rodovias, que transporta o medicamento para todos os cantos do corpo até chegar ao seu destino. Muito bem, o medicamento chegou onde precisava. E agora? Se a farmacocinética era sobre o que o corpo faz com o fármaco, agora a gente vai ver o contrário, o que o fármaco faz com o corpo. E o nome do estudo desse processo é farmacodinâmica. E essa ação pode ser de 2 tipos. Tem a ação local, que é o caso de uma pomada que age só ali na pele onde foi aplicada, e tem a ação sistêmica, quando o medicamento entra na corrente sanguínea e viaja pelo corpo todo para combater uma infecção em outro lugar, por exemplo. E toda ação de um medicamento se encaixa em uma de 4 grandes missões. Ele pode ter uma missão profilática, para prevenir doenças como as vacinas, uma missão curativa, para curar mesmo, como um antibiótico, uma missão paliativa, para aliviar sintomas, tipo um analgésico, ou ainda uma missão diagnóstica, para ajudar a descobrir o que está acontecendo. E este é um exemplo perfeito da missão diagnóstica. Uma substância, como um contraste de exame, ajuda a iluminar uma imagem médica, tornando-a muito mais clara e permitindo um diagnóstico preciso. Essa jornada toda é, sem dúvida, uma maravilha da ciência. E o mais interessante é pensar que quanto mais o nosso mapa do corpo humano se torna detalhado, maior o potencial para novas e mais precisas missões para os medicamentos. O que nos leva a pensar, o que mais eles poderão fazer no futuro?